Olá, eu sou o Alexandre e no vídeo de hoje eu quero... Pera. Isso mesmo, ó. O YouTube, o X9, o dedo duro, já tá me dizendo que, ó, quase 70% das pessoas que assistem este canal não são inscritas. Pra você ver, hein? Então, se inscreve aí, não deixe de compartilhar os nossos conteúdos, regaça o dedo nesse botão vermelho, dá essa moral para que eu continue trazendo mais vídeos, mais conteúdos, compartilhando mais das minhas experiências, dos meus acertos, dos meus erros, de alguma maneira promovendo, incentivando, colaborando, somando para que pais e futuros pais também estejam motivados, sejam inspirados a quebrarem, infelizmente, esse triste padrão onde, teoricamente, a mãe cuida da criança enquanto o pai simplesmente trabalha. Não é bem por aí. Então, não se esquece de se inscrever, demorou? Valeu! Então tá, né? Então bora pro vídeo. Terça, 19 de julho, perto de 22 horas, estava eu trabalhando para o Pairtz, para um outro canal que eu tenho, mas, né, isso é assunto para um outro vídeo, se vocês assim quiserem eu comento. Mas eu tava lá trabalhando de boa quando minha esposa aparece na porta e diz: acho que a bolsa estourou. A partir desse momento, sabe aquela história que a gente imagina várias vezes, né? De a qualquer momento ela vai dizer isso. A qualquer momento vai começar, enfim, um parto, um nascimento, todas essas coisas. E esse momento chega, dando inclusive aquele frio na barriga, aquele mix de euforia com o que a gente vai fazer, quais são os próximos passos. Pois é, eu fiquei assim, arregalei o olho e disse: será? O que a gente faz agora? Ela comentou: eu acredito que sim. E na minha cabeça eu pensei: mano, a Manuela vai nascer. E pausa, até aqui eu preciso comentar com vocês algumas coisas que realizei antes, fizemos antes, nos organizamos e nos preparamos antes para que quando essa notícia, por mais frio na barriga que desse, nós já estivéssemos minimamente caminhados para os próximos pontos. O primeiro deles é: nós já havíamos feito as consultas prévias, ou seja, conforme vai chegando ali a data do nascimento, as frequências das consultas são menores, ou seja, o intervalo é menor entre as consultas. Nós já havíamos sim falado com a nossa médica, nós já havíamos sim, inclusive, feito, né, os exames de sangue próximo ao final, tava, graças a Deus, tudo certo. Tivemos também uma consulta antes de todo esse momento com o pediatra, que foi muito importante para sabermos três coisas. Primeira delas, o que viria pela frente? Como que funciona isso de pediatra? Quantas vezes? O porquê, o que a gente espera, nós temos bichinho de estimação, como lidar, nosso gato com a Manu, cuidados, higiene, limpeza, produtos, como deita assim, deita assado, etc. Segundo, também com um olhar um pouco investigativo, para saber se o pediatra que estava nos atendendo era do nosso agrado, considerando, claro, recepção, boa conversa, explica as coisas de uma maneira que a gente consiga entender, de fato está ou se mostra interessado nas nossas questões, para que a gente pudesse, antes do nascimento da criança, como muito bem nos recomendaram, para que a gente pudesse inclusive fazer uma avaliação dele para saber, bom, será que é esse pediatra aí que eu quero que fique acompanhando a minha filha? Não gostei? Próximo, galera. Ah, pô, não gostei também? Próximo. Qual é o interessante dessa dinâmica? É que a gente consegue, antes do nascimento, poder escolher um médico que melhor faça sentido para nós. Acreditamos que foi ali uma boa sorte. Nós encontramos um médico que, poxa, realmente nos ouviu, realmente explicou de uma forma que conseguimos entender, faz ali sentido com o que a gente também acredita, e a partir daí já rolou um pouco aquela conexão, sabe? Do pô, beleza, vamos seguir em frente. Mas é importante, porque se essas consultas acontecem depois, qual é o risco? Poxa, a criança tem que passar no pediatra, precisa ter esse acompanhamento somente nos primeiros dias. E a partir daí, já viu, nós temos, pô, não gostei desse médico, mas vai com ele mesmo. E aí o estresse de filho pequeno, muita coisa pra fazer, muita coisa acumulada, muita louça na pia, muitas coisas não prioritárias simplesmente juntando ao nosso redor, e a gente ainda teria que se preocupar em mudar ou escolher outro pediatra, e difícil. Então antecipem. No nosso caso foi algo muito importante e ajudou demais, principalmente no começo, né? Nós ali tivemos consultas recorrentes e foi algo muito bom.
Então isso é muito legal. E o terceiro, mas não menos importante, que inclusive faz parte ali um pouco do item 1, que é, tínhamos escrito uma série de perguntas antes da consulta, de duas uma, né? Claro, para entendermos um pouco melhor, sabermos um pouco mais da questão, nos prepararmos, pô, é bom comprar isso, é bom se programar para comprar aquilo mais à frente, isso aqui a gente ganhou ou tem, e poxa, não vai ser necessário nesse primeiro momento, então vamos deixar na casa dos meus pais, porque aqui não tem espaço. Então foi muito bom nesse sentido de organização financeira, organização de o que vamos usar, deixar fácil e aí por diante. Mas também perguntas até um pouco coringa para entendermos, né? Como eu comentei um pouco no vídeo a respeito de quando estávamos procurando a nossa médica. Tínhamos algumas perguntas coringa, conseguíamos ali sentir um pouquinho aqueles médicos ou médicas que falavam: não, eu acredito num parto humanizado, acredito na tentativa de um parto normal, na cesárea apenas se for indicado, caso seja essa escolha de você. E conforme a gente fazíamos, né, as perguntas, nós víamos que não era bem assim. Existiam algumas questões, existiam algumas respostas, alguns bloqueios ou algumas restrições que eram incoerentes com o discurso. Então é muito importante, porque a partir dessas perguntas também, nós ficamos, opa, beleza. Então estamos numa linha realmente próxima. Depois de tudo isso, o que a gente fez? A gente literalmente pegou um papel, uma folha de sulfite, começamos a listar todas as coisas que precisavam estar organizadas ou que precisaríamos fazer no momento que a bolsa estourasse. Por quê? Abre aspas. No nosso caso, a nossa escolha era a tentativa de parto normal. Fecha aspas. Beleza. A partir desse momento, quando recebi a notícia, tínhamos a listinha. Beleza? E aí sim, retomando. E dentro dessa listinha, comentando rapidamente, tinham coisas como, por exemplo, instalar a cadeirinha no carro, trocar a areia dos gatos, deixar uma água fresca, ração, a bolsa da maternidade, da mãe, da Manu, do pai, tudo que tinha que levar, as lembrancinhas, os bem casados não, os bem nascidos. Mas, retomando, tínhamos a listinha. E aí, a partir do momento da notícia, começou o relógio a contar. Nós, antes, já havíamos recebido instruções das nossas doulas, da nossa equipe médica, sobre sinais de atenção, alerta, principalmente se a bolsa de fato estourasse. Quando aconteceu, o líquido estava muito transparente, o que era um bom sinal considerando todos os alertas que nós havíamos recebido, gerando às vezes muito sangue, às vezes uma coloração mais amarelada, mais esverdeada, que eram sinais de maior atenção. E baseado em tudo aquilo que estava acontecendo, minha esposa ainda chegou e falou: pô, isso era 8 horas da noite, né? A gente viu o líquido realmente transparente. Com certeza, as mulheres que estão me assistindo agora vão entender o comentário dela. Abre aspas. É diferente do xixi. O xixi eu consigo controlar, isso não. Fecha aspas. Então é por aí. Ela não conseguia controlar e o líquido simplesmente saía. De uma forma transparente, etc. E aí, como nós estamos muito bem acostumados com as novelas, com as séries, com os filmes, assim que a bolsa estourou, nós saímos correndo de imediato pro hospital. Só que não. Pois é, considerando os sinais de alerta, de cuidado, de atenção que havíamos recebido da nossa equipe médica das nossas doulas, nós fomos acompanhando os estágios, as etapas do processo de trabalho de parto que a minha esposa estava começando a entrar. Então era algo que ali, ela foi tomar um banho, aliás, ela foi terminar as coisas que ela estava fazendo antes, ela foi tomar um banho, a gente jantou, deu tempo ainda dela organizar algumas coisinhas que estavam faltando para ela, e aí ela ainda conseguiu dormir, e na madrugada, ou seja, era 20 horas, né? Na madrugada, aí sim ela começou com uma coisinha chamada pródromos. Falando de forma muito rápida e muito simples também, pródromos basicamente são contrações, mas com dor e de forma irregular, ou seja, acontece uma agora com duração, sei lá, 15 segundos, a outra daqui 1 hora e 40 minutos, 50 minutos, não tem ritmo, ou seja, não tem constância a cada X tempo ou o mesmo intervalo de tempo, como se fosse um reloginho mesmo, as contrações ficarem repetindo, não tinha isso. Então, entre essas dormidas, tinha hora que ela tinha uma contração com dor, acordava. Aí a próxima, ela dormia 1 hora e 40 depois tinha outra e assim por diante. Paramos, né? Aí, pô, madrugada dentro, ela ainda conseguiu dormir bem. Ela dormiu, passou a noite, acordou, pela manhã já tava com contrações doloridas, já com muita dor e aumentando, né? No começo, ela comentava, abre aspas, parecia uma dor de cólica, fecha aspas. Outro comentário que nós, homens, não vamos entender. Talvez nem conseguir imaginar, né? Mas era uma dor. Mas, para as mulheradas que nos acompanham, era uma dor parecida com cólica, fecha aspas. A partir daí, o
negócio foi picando, foi ficando mais forte, mais intenso. E aí nós teríamos a nossa consulta perto ali, 1h da tarde, mais ou menos, para que a nossa médica pudesse examinar a K e visse, né, como ela tá. Mas aí a médica já tinha nos antecipado antes, falando, olha, gente, quando vocês vierem, já tragam tudo, porque dependendo do resultado dessa consulta que vocês, essa avaliação, melhor dizendo, eu já peço para vocês irem para o hospital e vocês já acabam indo, né, levando todas as coisas, sem voltar em casa e etc. Beleza, a gente já tava com o carro todo, né, todo carregado, cadeirinha instalada, as coisas lá, tal, tudo certo. E na avaliação, a K estava com 3 para 4 dedos de dilatação. Então ela realmente estava começando, o corpo dela, desde o romper da bolsa, já estava fazendo os movimentos para que chegasse realmente a uma fase mais ativa do trabalho de parto. A partir daí recebemos a orientação para que fôssemos até o hospital que teríamos, a Manuela, onde, inclusive, foi muito legal e cuidadoso, porque, como, beleza, a K nesse momento já estava com muita contração, já estava começando a ritmar e diminuir os intervalos, então ela já estava começando a ficar mais no mundo interno, mais introspectiva, mais calada, se concentrando mais. Então é algo que o bicho já estava pegando. E baseado nisso, foi um sinal de cuidado também. Por quê? Porque quando fomos para o hospital, o processo de triagem, os primeiras... a triagem de forma resumida, cadastro, papelada, quanto a K tá indo lá, mede pressão, mede isso, cardiotoco pra ver batimento, pra ver contração, pra ver não sei o que, pra ver isso, pra ver aquilo, e o pai ou o acompanhante tá lá, eu sou responsável por, se gastar eu vou pagar, se gastar eu vou pagar, se quebrar eu vou pagar, se pegar eu vou pagar, se encostar eu vou pagar, fica aquela coisa e fica o jogo, né, da burocracia versus aquela triagem inicial, tudo bem. Depois de um grande tempo, ou seja, 1h e pouquinho ali, terminou todo o processo de triagem, terminou toda a parte burocrática e pudemos dar início à internação. Na internação foi algo mais ou menos muito rápido. Foi algo mais ou menos assim, iria alguém para nos conduzir e as instruções foram, olha, a mãe desce comigo, que é a pessoa do hospital, que levaria ela para a sala de pré-parto. Desce comigo por esse elevador, seguindo aqui e tal. Você, que é o pai acompanhante, você vai pegar, vai falar com o pessoal no corredor, vai pegar a roupinha laranja da foto, que inclusive vocês vão ver aqui, eu vou falar dessa foto depois mais à frente, mas você vai se trocar, depois você desce por lá, aí nesse momento inclusive já tínhamos alguém da equipe da TEA para nos acompanhar, e também foi legal porque a pessoa que nos acompanhou conhecia dos processos daquele hospital em questão e pôde também ajudar no, Ale, você entendeu? Olha, o caminho é assim, vira assado, a portinha é desse jeito, porque na hora a adrenalina bate, você escuta, mas é difícil às vezes ouvir tudo. Chegamos na sala de pré-parto e eu sei que a gente ficou as próximas horas nessa rotina. As contrações indo e indo. Um chuveiro, né, nessa sala de pré-parto, então chuveiro com água quente. A doula já tava lá. Com apoio psicológico muito legal, trazendo massagem, alguns movimentos, trazendo às vezes algumas essências que ajudam. Minha esposa disse que foram, assim, alguns cheiros, algumas coisas pra ela fez muito bem. Então é algo que, assim, poxa, inclusive um grande abraço pra elas. E aí a foto laranja vem, porque já estávamos indo pra sala que eu tirei aquela foto, que é uma sala chamada de delivery, onde tinha uma banheirona. Dentro do processo de migração da sala de pré-parto pra lá, minha esposa já tava com uma dilatação de 5, 6, então já tava progredindo bem. O chuveiro ajudou, etc. Mas nessa nova sala teria uma baita de uma banheirona, que tá ao fundo da foto, não sei se dá pra ver muito bem. Inclusive, até aproveitando a foto, eu postei ela lá no Instagram, então eu te convido também a acessar o nosso Instagram, a seguir, a começar a acompanhar. E no YouTube, como você já tá percebendo, são conteúdos um pouco mais elaborados, um pouco mais demorados. Eu faço questão de explicar um pouco mais em detalhe certas coisas. E vamos nessa. Mas, aquela sala, banheirona, não sei o que e tal. E ali, inclusive na banheira, a dilatação conseguiu evoluir ali até 8 centímetros. Até o momento, com o primeiro momento de parada, que foi: estou cansada, preciso descansar, porque senão, na fase que o bicho vai pegar, que é a fase realmente mais ativa do trabalho de parto, é algo que eu não vou ter força. A partir deste momento, ou melhor dizendo, até este momento, nós não tínhamos aplicação, nada, nenhum medicamento, exceto assim, as essências, um óleo para uma massagem, etc. Não havia sido aplicado nenhum tipo de medicamento, ela já estava com 8 centímetros. A partir daí, ela comentou: gente, eu tô muito cansada, eu realmente preciso dar uma descansada, porque se eu não descansar, eu não sei como vai ser daqui
pra frente. Aí, a partir deste momento, levantou-se a carta do anestesista, e é algo que foi o suficiente para que ela pudesse dar uma descansada. Ela dormiu ali 1h30, 1h e pouquinho. Para ela foi realmente fundamental. Ela já estava muito calada, muito na dela, mas estressada, cansada. Ixi, com adrenalina 1000. Assim, essas são coisas que ela me diz. Quem dirá o resto, a partir do momento que ela acordou, ela conseguiu inclusive jantar, tava fazendo já piada, já tava muito mais disposta, começando a voltar, as contrações aos poucos, voltando àquela questão da preocupação, ou da atenção do, poxa, na hora do pra valer, vou ter que fazer força no lugar certo. Então também aí mais um ponto, fisioterapia pélvica, vale muito a pena, é algo que, segundo ela, abre aspas, ajudou muito ela a se conhecer, entender um pouco mais a respeito de, poxa, das forças que seriam necessárias, de poder treinar ou praticar um pouco o tipo de movimento que ela precisaria fazer na fase expulsiva que a criança tá saindo. Então é algo que, poxa, valeu demais, e ela realmente recomenda, e ela não saberia como seria na hora se ela não tivesse tido isso antes. Inclusive, até por curiosidade, também tem fisioterapia pélvica para homem, hein? Mas eu não vou explorar isso aqui, já tá grande. Eu vou explorar em outro vídeo um tema específico sobre isso, beleza? Seguindo adiante, depois da anestesia, chegou a dilatação total. Isso mesmo. E aí, inclusive, ela comenta, que quando chegou em dilatação total, ela achou que seria dali até o término, seria rapidolas. Espirrou, saiu. Quando, na verdade, no nosso caso, não foi bem por aí. A partir do momento que a dilatação estava completa, que era por volta de 22 horas e pouco, o parto ainda continuou pelas 6 horas seguintes. E aí, dentro dessas 6 horas, foi ficando mais intenso, já estava ritmado. Ela começou a pensar, poxa, o que eu posso fazer, considerando a minha situação atual, para talvez acelerar esse movimento, ou acelerar a descida. Por quê? Tem os níveis, Conforme tem a dilatação total, a criança começa a descer na estrutura, acha na bacia, a dilatação total começa a descer na estrutura, tem alguns níveis de descida, até que o nível mais baixo, pelo que eu entendi, não enganado, é a parte que chamam, está coroando. E aí a criança quase para fora, E aí, baseado nisso, até ter a descida desses níveis, ela fez muito exercício. Forçava, sentava, subia, fazia de tudo. Tanto que ela até brinca. Ela fez mais exercício durante essas horas do que ela fez em todo o período de gestação. Dentro do grande momento, e aí começa aquela parada do círculo de fogo que, mano, não tem anestesia que... Mas são comentários que a minha esposa fez, de que, não tinha que tirava aquela maldita daquela dor. E aí, quanto mais o tempo passava nessa fase final aí, mais gente chegando perto, a galera esperando o grande momento, até que depois de muita luta, muita batalha, muito esforço, muita resistência, muita fibra, muita coragem, muita determinação. Eu vou falar que a noite inteira. Depois de tudo isso, ela enfim conseguiu. A Manuela nasceu. E curiosamente, pelo que a Ká comenta, assim que a Manuela literalmente saiu, a dor parou instantaneamente, Loucura. Que loucura. E assim, às 4h12 de uma quinta-feira de rodízio, com 2,950 kg, nasceu a Manuela que vocês estão vendo aqui, ainda inchadinha, porque foi bem recente do nascimento. Eu queria muito ter cortado o cordão umbilical, onde o processo de saiu da Ká, põe na mãe, depois avalia, aconteceu muito rápido. Tanto que entre esse movimento, a Manu, infelizmente, felizmente pela saúde dela, mas infelizmente pelo que estávamos inicialmente, ela não pôde provar ali o filé mignon, da tal Golden Hour, que é aquela hora, a primeira hora de vida do bebê, na qual, todo o sopão, todas as melhores carnes, os melhores nutrientes, para secar de vez, passam pelo cordão umbilical até que ele pare de putar, para que o bebê possa receber sem que era dele, que já estava ali dentro, mas para que ele possa ter esse plus aí de biotônico Fontoura para a vida aqui fora estava começando. E aí vamos para a parte que, poxa, mal saiu, mal esteve com a mãe, já tá do lado de fora, chorando. E vamos tomar umas vacininhas, vitamina K e hepatite B. Exatamente. BCG mais à frente, etc. Pezinho também à frente, mas nesse momento, vitamina K e hepatite B. Dentro disso, quem foi segurar fui eu, peguei a Manu no colo, vai numa coxa, vai na outra, aquele choro dolorido do ai, me atrasou a minha conta. Aquele choro que dói, que machuca por dentro e infelizmente, não há o que possa fazer. É algo que eu fiquei ali ainda anestesiado, olhando aquela cena do caramba, tão pequenininho
barriguinha, já veio pra fora, já tá passando por isso. E eu não sei explicar, mas naquele momento, uma chave entrou que eu chamo de chave da proteção, do cuidado. De, poxa, olha a fragilidade desse pequeno serzinho na qual está nas minhas mãos. Eu realmente preciso proteger, preciso guardar, preciso dar, preciso estar, preciso fazer. E aí, me lembrou na hora, assim, me veio aquela ideia de, caramba, quando eu falava com a barriga, né, eu falava algumas coisas. Mas eu sempre começava. Ou falava, filha, papai tá aqui, e começava a conversar. Ou eu falava, Manu, papai tá aqui, e começava a conversar. E aí na hora me deu um estalo de, poxa, eu vou repetir um pouco essas palavras que eu falava com ela antes, pra de alguma forma tentar consolar ela. Porque a K, vixe, mano, tava em outro planeta. Inclusive, ela até comenta que dependendo do momento, né, quando a gente faz um reboot aí de tudo que aconteceu, ela inclusive comenta que tem partes que ela não lembra, ela tem pequenos lapsos, eu imagino, e ela também acredita que seja por causa da dor intensa. Mano, foi um bagulho muito louco, né? Mas, e conforme eu comecei a falar, Manu, papai tá aqui, comecei a conversar com ela ali, ela que tava chorando forte aqui, né, aquele choro que até tremia a língua, assim, e aí ela parou assim, fez realmente assim uma cara de surpresa, sabe? Do tipo assim, ela, o olho meio aberto, meio fechado, olhando assim. E aí eu falei, caramba, reconheceu a minha voz? E aí eu continuei conversando com ela, falando. E aí conforme eu fui continuando, ela simplesmente chegou e fez assim, ó. E relaxou. E pra mim foi... Foi e ainda é muito emocionante lembrar da cena. Porque diante de tudo isso, eu realmente pensei naquela hora, eu falei, caramba, por mais estranho que fosse, por mais difícil, claro, né, na nossa cabeça de homem assim é complicado a gente imaginar, olhar para aquela barriga e falar, poxa, tem um serzinho aqui e tá me ouvindo, tá ouvindo a barriga, mas, sabe, é difícil. Mas me passou esse pensamento do, nossa, ainda bem que eu insisti, continuei insistindo, conversando com a barriga, falando, o pós. Eu pegava ela não chorava, eu conversava com ela não rejeitava, eu trocava ela não reclamava, eu falava com ela não rejeitava, eu pegava ela no colo e ela não achava estranho, e eu não sei explicar. Realmente foi algo muito especial ter investido tempo aí de trocação de ideia com a barriga, para que ela lá na hora do nascimento olhasse pra mim e falasse, beleza, eu te aceito como parte da minha família. Então, esse grande vídeo, apesar de, nossa, eu tenho certeza que na edição vai dar um trabalho desgramado. Mas esse foi o vídeo que eu comentei com vocês como foi a nossa experiência a partir do momento que chegou a notícia de, olha, a bolsa estourou, agora vai nascer. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha te ajudado, tenha somado pra sua caminhada, você pai, você futuro pai. Novamente, eu te convido a se inscrever no canal e a ativar as notificações para que você não perca os vídeos por aqui. Normalmente saem toda quarta-feira ao meio-dia. Uma vez ou outra sai um pouco mais tarde, num dia depois, num dia antes. Vai variar conforme a agenda e conforme eu consigo me organizar no meio do todo. Também visite, se inscreva e siga lá o nosso Instagram. E é isso, eu não vou demorar porque eu tenho que correr para editar esse vídeo gigante. Nos vemos no próximo vídeo.